Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 12 de novembro, dia em que a igreja celebra a memória de São Josafá, bispo e mártir. O evangelho se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 37, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam e bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, falando acerca do dia do Filho do Homem, Jesus dá um ensinamento muito importante para os seus discípulos. Ele usa aqui o exemplo da época, daquilo que aconteceu na época de Noé e na época de Ló. O que foi que aconteceu? Jesus diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. O que acontecia? Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, os outros continuavam vivendo a sua vida tranquilamente, né? Ou como diz, né? Deixando a vida levar, deixa a vida me levar, e tá tudo bem, e tá tudo tranquilo. Noé entrou na arca, chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Também, como aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? A mesma coisa. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Padre, então quer dizer que plantar, construir é pecado? Não, não é isso. Mas é viver neste mundo com indiferença com o reino de Deus. É viver neste mundo, ou procurar viver uma vida neste mundo, sendo indiferente a Deus, sendo indiferente à palavra de Deus, vivermos como se Deus não existisse, vivermos como se não existisse um céu, uma salvação para se conquistar. Então, Jesus está dizendo, vai acontecer como aconteceu nos dias de Noé, como nos dias de Ló. O povo não estava nem aí, vivendo à toa, né? Vivendo à toa. Então a gente precisa ter muito cuidado. Essa palavra nos faz pensar como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Mas o Evangelho continua dizendo o seguinte: o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia. Aqui tem um detalhe, por quê? Porque Jesus, ele
deu esses dois exemplos, da época de Noé e da época de Ló, justamente para aplicar o hoje das nossas vidas. O hoje daquele tempo de Jesus e o hoje também das nossas vidas agora. Porque a história pode se repetir, meu povo. Ou seja, nós podemos nos assemelhar àquele povo. É a grande chamada de atenção de Jesus. A grande pergunta é, Jesus está dizendo aqui, mas no dia, não, diz assim, o mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Quando o Filho do Homem for revelado, a grande pergunta é, como nós estaremos vivendo? O que estaremos vivendo? Não é simplesmente o que estamos fazendo, mas o que estamos vivendo. Nós estaremos vivendo na graça de Deus, unidos a Cristo, ou não? Uma pergunta importante para a nossa reflexão. Mas tem outra coisa também. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. E aqui, esse não voltar para trás é um detalhe importante. Porque Jesus vai lembrar de quê? Da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que aconteceu com a mulher de Ló? Quando Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídos, Deus disse, olhe, vocês saiam, fujam e não olhem para trás. E a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. E quando olhou para trás, ela se transformou numa pedra de sal. E por isso que esse detalhe do olhar para trás é muito importante. Porque é a grande tentação que nós sofremos, meu povo. Quando nós abraçamos a fé, quando nós decidimos a seguir Jesus Cristo, nós sempre sofreremos a tentação de olhar para trás. O que é isso, olhar para trás? É olhar para a vida velha, é olhar para aquilo que vivíamos, a forma como vivíamos antes, longe de Deus, vivendo de qualquer jeito, vivendo no pecado. É olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás. A carta aos Hebreus vai dizer para nós mantermos o nosso olhar fixos no Senhor. É assim que devemos viver. E buscar viver a fé a cada dia. Jesus vai dizer ainda, quem procura ganhar sua vida vai perdê-la. E quem a perde vai conservá-la. E quem a perde vai conservá-la. A nossa vida neste mundo, enquanto o dia do Senhor não acontece, enquanto Ele não chega, enquanto Ele não volta, devemos gastar a nossa vida servindo a Deus, fazendo a sua vontade, sendo missionários, anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho da salvação a todas as criaturas. Vivamos isso e seremos felizes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.